nossa irmã Maria Cristina para nos ajudar a entender um pouquinho mais do Evangelho de Jesus, né, dos seus ensinamentos. Deus abençoe. Amém. A minha voz já é... Pode desligar. Meu cordial e sincero boa noite. A cada um de vocês, meus irmãos em Cristo. A cada um de vocês, filhos deste mesmo Pai. A cada um de vocês que nessa noite fria aqui se aconchega para acalorar um pouco o coração de cada um com as palavras do Mestre Jesus. O tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 18, onde diz que muitos os chamados, poucos os escolhidos. Dentre todos os itens deste capítulo, eu peguei a porta estreita. Então, nós vamos ouvir um pouquinho sobre esta porta, aonde ela se encontra, o que temos que fazer para que possamos não ir sempre pela porta larga, que é mais fácil. A porta estreita. Essa conhecida passagem do Evangelho, Jesus exorta os homens a que entrem pela porta estreita, alertando-os de que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vai a vida inteira dessa encarnação pela porta larga. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. É preciso compatibilizar tais assertivas com a figura de um Deus pleno de amor, justiça, bondade e poder, que ele apresentou à humanidade como um autêntico Pai. Afinal, tem-se um Pai amoroso, estabelecendo nos roteiros de seus filhos uma passagem estreita e de difícil acesso à felicidade, enquanto a porta para a perdição apresenta-se larga, a ponto de serem poucos os que se saem bem na escolha. É fato que o espírito, dentro da evolução, percorre estradas, vias escolhidas de acordo com seus critérios e com seu livre arbítrio. Você vai pelo caminho que você escolhe. Cada um é diferente do outro. O livre arbítrio é seu, só seu. E você vai escolher o caminho que vai seguir. Os caminhos já percorridos incluem aquele em que hoje transitamos, constitui nossa estrada de crescimento espiritual, que leva a entender melhor a vida, no contato com as múltiplas situações que nos estimulam ao progresso. Nós temos que ficar atentos a isso. O que nós precisamos de progresso? Então, como nós vamos alcançar? Porém, chega um momento em que é necessário perguntar: será mesmo este o meu caminho? O meu da agora, o seu da agora, o seu? Através dele chegarei aonde preciso? A lógica nos mostra que sim, pois optamos por ele segundo o nosso teor de compreensão e grau de adiantamento. Uns mais além da estrada, outros menos, outros nem chegaram a ela. Depende do adiantamento de cada um, que também é seu e intransferível. Decidimos e agimos conforme critérios próprios. Será que só isso justifica
justifica a nossa escolha e torna desnecessária a advertência de Jesus? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Estas portas referidas pelo Mestre, onde estão encaixadas? Encaixadas. Está encaixada ali aquela porta? É aquela outra? É aquela que entra no centro? É uma porta material ou não? Onde estão essas portas? Ambas pertencem à muralha do templo e estão situadas à frente de todos nós. Se larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos entram por ela, percebemos que atravessá-la representa lastimáveis perda de tempo e consequente processo de reparação. Já a porta estreita, e que chegamos quando conseguimos atravessar veredas difíceis, representa acerto espiritual, que permite evoluir com o justo aproveitamento das horas. A travessia, a opção por uma das portas, é ação compulsória para todas as criaturas. Não tem outra porta, ou é larga ou é estreita. Não existe meio termo na linha do tempo. Nós vamos ver daqui mais um bocadinho quais os itens que fazem parte dessa porta larga, quais os itens que fazem parte dessa porta estreita, o que temos que fazer para adquirirmos um conhecimento de chegarmos a atravessar uma delas. Porque a porta estreita a porta larga é a entrada da ilusão. E você sai dela pelo reajuste. A porta estreita é a saída do erro e a entrada para a renovação, para a evolução. O espírito, no uso do seu livre-arbítrio, tem no momento atual, no aqui e agora, sua oportunidade de escolha de porta larga ou estreita. A cada encarnação nós temos, na verdade. Nós temos nessa encarnação a estreita, na outra encarnação, na outra, e assim vamos, até que chegamos no espírito bom, no espírito evoluído, no espírito de luz. Aí não tem mais porta para você atravessar. Você não volta mais para ficar nessa linha de tempo e nessas portas da sua escolha. Os tempos, os minutos, com seus acontecimentos e situações, apresentam valores particulares que se enquadram em uma ou outra porta, onde a escolha será sempre de responsabilidade de quem caminha. Através dos atos comuns, podemos examinar qual a passagem escolhida. São atos onde estão presentes o orgulho, o egoísmo, a preguiça, o ódio, a mágoa, o ressentimento. Representam eles a porta larga. Se temos esses itens permeando o nosso caminho, é porque nós estamos na porta larga. Já se destacarmos a esperança, a caridade, a prudência, a sinceridade, a paz, o desejo de fazer o melhor, e assim vai e podemos elencar vários itens, nós temos a porta estreita. Podemos misturar essas duas coisas, mas nós temos que sobressair uma para que podemos ultrapassar aquela porta. Fazer caridade, aqui se faz, ter esperança, ser sincero, praticar a paz. Estamos num bom caminho. Faz parte da nossa porta estreita. Através das múltiplas reencarnações, temos sido viajores desapercebidos desses detalhes. De cá a sementeira de hoje, e de lá
a colheita do amanhã. Indo e vindo pela porta larga. Conscientes de que a melhor porta é a estreita, o que é necessário para atravessá-la? Além dos itens elencados ali, o que mais seria necessário para atravessar? Despojarmos-nos de nós mesmos, renovando-nos, aceitando os inúmeros convites que a existência faz, uma vez que a vida devolve o que a ela doamos. Permitir que o amor de Deus nos permeie, comandando nossa vontade e nossos passos, facultando-nos crescer com menor dose de sofrimento, é livre escolha. Representa a opção pela porta estreita, porque Jesus é o modelo. Então que saibamos segui-lo, utilizando a liberdade e escolha que já conquistamos. O Espírito Emmanuel, mentor do médium Chico Xavier, ele ajuda a entender a metáfora no livro Ceifa de Luz. Ele assevera que nosso dever é nossa escola e que a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações. Afirma que sustentá-la, obrigações assumidas diante do bem eterno. Ainda afirma que sustentá-la é imprescindível, sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem na sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Dessas reflexões surge claro que a passagem pela porta estreita implica o cumprimento dos próprios deveres, o que o homem apenas consegue mediante o sacrifício de seus vícios e suas paixões negativas. Os deveres que a vida impõe representam um programa de aprendizado e sublimação, traçado antes da reencarnação, antes de vir para cá, lá, o qual o espírito se propõe a cumprir quando vem para cá. Então, todos esses temas elencados, essas palavras de bem, de mal, de caridade, de não, disso, daquilo, nós lá fazemos um trato, escrevemos um caderno que a gente diz de vida, antes de reencarnar para aqui cumprir aquilo. O atendimento de tais deveres costuma ser árduo, pois a eles se contrapõem os hábitos do homem velho, necessitado de retificar suas concepções e adequar a harmonia das leis cósmicas. Conforme Kardec elucida no Livro dos Espíritos, na questão 614, Deus rege o universo com base em leis perfeitas, plenas de justiça e misericórdia, voltadas a realizar a felicidade do homem. Elas lhe indicam o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é feliz quando delas se afasta, ou seja, a felicidade deve constituir a regra e não a exceção. Vou ser feliz? Vou. Mas o que eu vou fazer? Vou seguir as leis que regem o universo, ditadas por Deus, que elas são perfeitas, são de justiça e são de misericórdia. A estreiteza da porta traduz, por assim dizer, uma pequena crise do processo evolutivo, a qual o ser imortal é convidado à transcendência, ao abandono de hábitos e sentimentos próprios de fases mais primitivas, mas que se apega a eles por certa insistência. Segundo se infere da codificação, os mundos de provas e expiações
se caracterizam pela imensa maioria de seus habitantes ser formada de espíritos com importantes conquistas intelectuais, mas moralidade vacilante, pífia, revelada pela presença de numerosos vícios e paixões negativas. Bem se vê que a humanidade terrena passa por uma crise evolutiva, mais propriamente por uma crise de moralidade, revelada pela vivência de paixões sobre as quais não exerce o devido controle quando poderia fazer. O mundo vira do avesso, né? Vamos nas raves, vamos nas casas de nem vou dizer o quê, e vamos vivenciando paixões negativas, vidas negativas, momentos em que você poderia modificar e não modifica, e continua na porta larga. A disciplina em controlar as próprias tendências negativas exige algum esforço, mas é plenamente viável. Tudo é viável, é só querer. Ela constitui o necessário para viabilizar a passagem pela porta estreita de que fala o Evangelho. Trata-se de domar em si a ira, o orgulho, a inveja, o egoísmo, dentre outros hábitos e sentimentos infelizes. Quem tem que domar isso somos nós, da nossa vontade, do nosso querer, do nosso dia a dia, da nossa vida. É necessário e urgente que a criatura encarnada se empenhe em ser um profissional honesto e competente, um pai e uma mãe presente, um filho respeitoso e obediente, um irmão compreensivo, um esposo fiel e afetuoso, um cidadão honesto, e assim vai. Ela precisa atender para os deveres de cada dia e cumpri-los, sem buscar desculpas para a conduta indigna. Então, o senso do dever é o mais belo e maior prêmio que a razão esclarecida confere ao homem. Ele lhe possibilita identificar o que deve fazer, embora a conduta identificada por vezes contrarie os desejos mais profundos de seu coração. Uma vez feita essa identificação, resta aplicar a vontade firme para viver e fazer o que é certo, o que implica domar os maus instintos, essa velha herança do primitivismo que impede a conquista da paz e da plenitude. Trata-se da evolução intelectual auxiliando a consolidação da evolução moral. Sem moralidade não adianta, sem intelecto nota 1000. Não adianta. Você tem que ter uma evolução moral. A evolução moral é que faz o seu crescimento. A evolução moral é que faz o seu livre-arbítrio escolher aquilo que vai fazer você ser melhor. Que vai fazer você evoluir. Que vai você, ao desencarnar, ocupar um espaço melhor lá em cima. Convém ressaltar que a evolução moral constitui por excelência que o faz o espírito ascender na escala espiritual. A espiritualidade superior admite 3 grandes ordens ou categorias, principais de classificação na referida escala, a saber, espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Para passar de espírito imperfeito para bom espírito, o ser imortal precisa vencer por completo as más paixões e ter apenas o desejo do bem. Não são a intelectualidade, os conhecimentos e a ciência que fazem a diferença para a questão moral. Os bons espíritos retiram do amor que os une uma fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem o remorso,
e nenhuma das más paixões que constituem tormento dos espíritos imperfeitos. Essa peculiaridade de desejar o bem, de não possuir mais paixões malévolas, é que torna os bons espíritos tão notáveis, às vezes até incompreensíveis. Eu vou citar um exemplo agora aqui, que é do espírito Joana de Ângeles, mentora do médium Divaldo. Joana de Ângeles teve várias encarnações. Numa delas, ela era Joana de Gusa e conviveu com Jesus naquela época. Ao final da vida, ela se encontrava juntamente com um filho, amarrada ao poste do martírio. Por ser cristã e não renegar sua fé, foi condenada a ser queimada viva. Nos derradeiros instantes de sua vida, quando as labaredas já lambiam o seu corpo, a soldadesca ainda a importunava, onde os soldados lhe indagou se o Cristo apenas lhe havia ensinado a morrer. Ela buscou tomar fôlego por entre as dores do martírio e encontrou forças para responder, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Impressiona que uma pessoa, em um instante tão crítico, sendo queimada viva e ainda provocada, tenha encontrado forças para proclamar seu amor pelo verdugo. A chave para entender essa conduta é considerar que Joana de Gusa, nesse momento, já era um bom espírito. Ela já havia vencido o mal em si mesma, domado todas as paixões. Ela não poderia blasfemar ou ofender, pois nada disso mais existia nela. Em seu íntimo pacificado havia apenas o bem, então ela já havia cruzado a porta estreita. Ocorre que ninguém consegue o pleno domínio das más paixões em um repente, e nem surge sublime de um instante para o outro. A evolução é um processo gradativo, embora possa ser acelerado enormemente pela vontade própria. Pode-se afirmar que há a porta estreita situada ao término de uma longa jornada que marca a transição da fase de espírito imperfeito para o de bom espírito. Mas também existe a porta estreita de cada existência, a fim de que ela seja bem aproveitada. Deus é que dosa as experiências, conforme as possibilidades de cada um de seus filhos. Ao homem resta, em sua condição de aprendiz na grande escola da vida, identificar e cumprir os seus deveres de cada dia. Entender que a sua felicidade não vem de realizar fantasias e caprichos, que frequentemente apenas refletem o desejo de reviver hábitos de um passado que convém deixar para trás em caráter definitivo. Compreender que lhe compete basicamente ser digno e bondoso e aplicar firme vontade na realização desse projeto que constitui o seu roteiro de libertação e a sua porta estreita. Jesus deixa claro que temos que dar conta de fazer a parte que nos cabe enquanto encarnados para alcançarmos o reino de Deus. Quantas vezes somos arrogantes, orgulhosos, presunçosos, vaidosos? Achamos que teremos regalias porque temos algum dom, ou porque exercermos cargos de confiança, ou porque somos médios, ou porque fazemos palestra, ou porque somos espíritas.
Nada disso. Nossas ações no bem, nossa transformação no modo de pensar, nosso despertar para a caridade com o próximo é que nos encaminharão para o crescimento moral e espiritual e nos farão ser reconhecidos por Jesus como um de seus seguidores. Nosso comportamento, portanto, é a mola mestra para que estejamos entre os primeiros escolhidos pelo Senhor. Contudo, se não tivermos aproveitado as oportunidades de crescimento espiritual que nos são dadas, mesmo assim teremos uma chance de alcançarmos mais um degrau na escala de evolução, uma vez que seremos os últimos, mas não seremos abandonados e esquecidos. Essa é uma demonstração do amor que recebemos do Mestre Jesus. Nunca somos esquecidos. Por pior que for a situação, por maior que for o problema, por mais que tenhamos errado, jamais somos esquecidos pelo Mestre Jesus. Nós, às vezes, esquecemos de tê-lo aqui dentro. Muitas vezes não oramos, muitas vezes deixamos de lado. Não é Ele, somos nós. Portanto, é necessário trabalhar em nossa transformação para o bem, agora e já, esquecendo a vaidade, o orgulho, a arrogância e tudo mais. Estaremos assim num estágio inicial de preparação para a nossa passagem para o mundo espiritual e sermos reconhecidos pelo que fizemos e pelo que não tivemos no mundo material. Muitas vezes, em nossa caminhada, optamos por seguir pela porta mais larga, mais fácil de encontrar, por descaso, por pura preguiça. Muitas vezes nem tomamos conhecimento da porta estreita, aquela mais difícil de passar, aquela pela qual tenho que me esforçar mais para passar. Esta porta estreita simboliza principalmente a reforma íntima. E o esforço que fazemos para conseguir reformar nosso interior é o caminho para chegar a ela. Quando for tarde demais para esta encarnação, estaremos batendo as portas estreitas do céu e maldizendo a hora em que fomos cegos e surdos, quando os únicos culpados por encontrar a porta fechada somos nós mesmos e a nossa imprevidência. Precisamos acordar agora, enquanto ainda há tempo, de tomar uma atitude, pois se nos descuidarmos, teremos desperdiçado uma oportunidade valiosa de andar mais um degrau na escala evolutiva. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Então, para finalizar, vamos vigiar e orar, praticar a caridade e nos livrar das paixões inferiores, para que possamos juntos cruzar a porta estreita. Que Deus esteja com todos nós, hoje e sempre. Eu não sou muito longa nas minhas palestras, eu faço, daí eu boto um relógio, olha que eu comecei, daí vou ver quanto tempo levou, aí eu disse, não, mas é pouco, vou espichar mais um bocadinho, daí espicha mais um bocadinho, aí quando chega em 35, 40 minutos, eu disse, tá bom, eu não vou cansar, né, os meus irmãos aí, o repete aqui, repete ali, repete lá. Não, né, assim já é o suficiente, né, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, há de ouvir numa outra oportunidade. Então agora nós vamos para a oração final. Na oração final nós vamos todos nos concentrar naquilo que necessitamos, naquilo que precisamos para atravessar a porta estreita, naquilo em que o Senhor prepara para nós,
que possamos mentalizar, abrir nosso coração e desejar a nós, a todos que nos cercam, uma boa e incansável jornada neste mundo. Portanto, Senhor, Pai amado de bondade e misericórdia, amparai seus filhos, que neste plano terrestre muitas vezes não sabem fazer suas escolhas, no sentido da caridade, da bondade, da benevolência, da paz, e achem a porta estreita que nos levará ao crescimento moral e espiritual. Espíritos bem-amados, anjos guardiões, que com a permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, velai sobre os homens, sede nossos protetores nas provas difíceis da vida terrena. Dai-nos a força, coragem e resignação. Ensinai-nos tudo o que é de bom, defendendo-nos do declive do mal. Que a vossa bondade influencie, nos penetre a alma, fazei que sintamos estar sempre convosco, que vê os nossos sofrimentos e partilha das nossas alegrias. E tu, meu bom anjo guardião, não me abandone, também esteja sempre conosco, para suportar com fé, dignidade e amor as provas desta vida terrena. Que assim seja. Obrigada, Maria Cristina. Nada. O assunto para a gente refletir bastante, né, gente?